Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos continuar aí o estudo da Palavra de Deus, da nossa escola bíblica dominical, sala de adultos. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos continuar o estudo da semana passada, na lição 5 da revista Tão Grande Salvação. Bem, nós já trabalhamos a criação do homem, a natureza humana, nós já trabalhamos o homem e o seu corpo, trabalhamos o que é pecado, a provação no jardim, semana passada, e hoje nossa intenção é meditar no aspecto da queda e da tentação. Pois bem, vamos entrar nesse assunto fazendo referência à aula passada, no aspecto de diferenciar o que é provação e o que é tentação. As palavras utilizadas nas escrituras, tanto para provação como para tentação, são as mesmas, e muitas vezes a mesma situação que está acontecendo é uma provação e uma tentação ao mesmo tempo. Mas há grandes diferenças. A diferença na origem. A provação vem de Deus, enquanto a tentação vem de Satanás. O propósito da provação é bom e o propósito da tentação é mau. O objetivo da provação é produzir amadurecimento nas nossas vidas, na vida dos crentes. O objetivo da tentação é produzir pecado. O resultado prático da provação, quando se é aprovado, é comunhão com Deus. O resultado prático da tentação é separação de Deus. E a consequência espiritual da provação é vida. Porém, a consequência da tentação é morte. Morte espiritual. Então, há grandes diferenças aí entre provação e tentação. Como funciona a tentação? Eu creio que ela tem atuado da mesma forma desde o início até os nossos dias. O tentador tem agido da mesma maneira. Entender como foi ali a primeira tentação nos ajuda a entender como ela funciona nos nossos dias hoje. Então vamos pensar nisso em Gênesis 3, de 1 a 7. Eu vou lendo e explicando o texto para nós. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O primeiro aspecto aí do modo como o tentador se aproxima é distorcendo a palavra de Deus. A serpente se aproxima da mulher e diz algo que Deus não tinha dito. Ela muda as palavras de Deus de forma sutil. Deus tinha falado para o homem para comer de toda a árvore do jardim. Olha o capítulo 2, o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus disse: coma livremente de toda a árvore. Porém, a serpente está dizendo que Deus disse para o homem não comer das árvores do jardim. Há uma distorção da palavra. E Eva cai nesse detalhe sutil e também distorce a palavra de Deus. Olha o que ela responde. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Há uma distorção da palavra. Ela cai na cilada do tentador, acreditando que a restrição de Deus era algo ruim. Eu não posso nem tocar. Ela vai além do que Deus tinha dito. Assim funciona a tentação ainda hoje nos nossos dias. Ela é uma distorção da palavra de Deus.
A tentação também funciona como ela vem por meio de mentiras que enganam. Olha o que a serpente vai dizer para a mulher no verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus havia dito que se comesse, iria morrer. Porque Deus já sabia que o salário do pecado é a morte, como nós vemos depois nas Escrituras. Mas a serpente engana, a tentação engana, ela promete algo que não é verdadeiro. Ela disse: é certo que não morrerás. Porém, nós sabemos que o pecado conduz à morte. E o que é pior de tudo é que o tentador traz uma dúvida sobre o caráter de Deus. Olha a acusação que a serpente faz a Deus. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente está colocando em xeque o caráter do próprio Deus, como se Deus tivesse medo que os homens se tornassem algo como ele, como se Deus quisesse privar os seres humanos de algo bom, como se o não de Deus fosse algo ruim, fosse algo que prejudicasse o homem. Essa é a mentira que acusa o caráter de Deus. É por isso, meus irmãos, que o pecado é algo tão sério contra Deus. Porque o pecado é uma grande acusação à pessoa de Deus. Deus disse: não coma, para o bem do homem e da mulher. Veja se nos nossos dias não é assim. O não é uma palavra que se tornou pejorativa, restritiva. Inclusive, há linhas de educação que recomenda o professor ou o educador não se utilizar do não. É uma espécie de positivismo. Você não se utiliza do não, você não restringe, você não diz não. Porém, Deus diz não, não coma. Deus diz não, não adultere, não assassine, não roube, não cobice. A palavra de Deus está cheia de nãos. Só que o não de Deus é bom. Só que a tentação quer produzir algo diferente em nossa mente e nosso coração. Ela quer vender a ideia de que o não de Deus é ruim, é mal para nós. Esse é o modus operandi do tentador. É assim que ele age, ainda hoje, nos nossos dias. Precisamos, então, ficar atentos. E olha o que aconteceu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E então o homem peca pela primeira vez. O ser humano permite que o pecado entre. E Romanos 5, verso 12, vai dizer para nós que a morte passou, então, a todos os homens, por causa do pecado. Isso é o que nós chamamos de queda. Lembra quando nós comentamos de 4 fases da história da humanidade? Criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. A queda é o termo que nós encontramos, é o termo teológico que descreve essa catástrofe, essa escolha da humanidade de rejeitar a Deus. E com isso, abrir o caminho para a morte, para o pecado e para o mal na nossa realidade. A queda é o termo que nós descrevemos a pior escolha da humanidade. É o que trouxe toda a miséria, é o que trouxe todo o pecado para o mundo. Esse é o termo que nós utilizamos, queda. Queda significa
esse evento catastrófico que ocorreu onde o ser humano rejeita a Deus, prefere o pecado, prefere acreditar na serpente que representava Satanás. Para a gente entender melhor isso, vamos pensar no que perdemos e no que ganhamos, entre aspas, com o pecado. Bem, nós perdemos a comunhão com Deus. Isso significa, na prática, que nós perdemos a vida e a vida em abundância. O homem estava no jardim, um lugar de vida, onde tudo que ele precisava estava ao seu alcance. O homem tinha comida em abundância, rios, o jardim era cercado por pedras preciosas, era o paraíso. E ainda por cima, o homem tinha a comunhão com Deus. Porém, o pecado trouxe separação, trouxe inimizade com Deus. Tanto é que o homem foi expulso do jardim do Éden. É como se o homem fosse expulso da presença de Deus. E o homem ganhou então a morte espiritual e física. O pecado trouxe isso, a queda produziu isso. Outra coisa também é que nós perdemos o estado de santidade em que fomos criados. Ou seja, o ser humano foi criado sem pecado. Não havia pecado em nós. Porém, depois do primeiro pecado, nós ganhamos um estado de pecaminosidade, de modo que já nascemos em pecado. Todos nós já nascemos em pecado. Davi disse isso: em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram. Então, esse é o estado que nós agora estamos. Somos pecadores por natureza. Isso significa que eu não sou pecador porque eu cometo pecados. É o contrário. Eu cometo pecados porque eu sou pecador. Essa agora é a minha natureza pecaminosa. Nós ganhamos isso por conta da queda. E nós também perdemos o que nós chamamos de livre-arbítrio, que seria a capacidade de escolha contrária à nossa natureza. Veja bem, a nossa natureza era sem pecado. Nós não fomos criados com pecado, mas a humanidade escolheu pecar. Adão e Eva escolheram pecar, mesmo não tendo pecado em si. Eles agiram de modo contrário à sua própria natureza, que era uma natureza sem pecado. Porém, nós ganhamos a incapacidade de escolha contrária à natureza. Isto é, agora nós estamos com a natureza pecaminosa e nós perdemos a condição de agir de maneira contrária a essa natureza. Pelo contrário, essa natureza nos escraviza e nos torna escravos do pecado, de modo que não conseguimos não pecar. Nós não conseguimos deixar de pecar. Essa é a natureza do homem sem Deus. Essa era a nossa natureza antes de conhecermos a Cristo. Tudo que nós fazíamos estava influenciado pelo pecado e de modo algum poderíamos viver sem cometer pecados. Isso é o que nós chamamos de livre agência. Veja bem, a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. O livre-arbítrio era algo que somente Adão e Eva tinham. A livre agência é algo que todos nós temos. Nós continuamos com a capacidade de fazer escolhas. Nós escolhemos a roupa que vamos vestir, nós escolhemos a comida que vamos nos alimentar, nós escolhemos se vamos à igreja ou não, nós escolhemos isso. Só que a nossa escolha agora, ela está cativa, ela está influenciada pela nossa natureza, de modo que não conseguimos escolher algo contrário à nossa natureza pecaminosa. Em outras palavras, nós não temos a capacidade de buscar a Deus.
Nós não fazemos isto. Até mesmo quando o ser humano busca a Deus por si mesmo, ele cai em idolatria. Veja quantas religiões tem no mundo. É uma busca por uma divindade. Só que, por causa da influência do pecado e da natureza pecaminosa, isso gera, em vez de adoração ao Deus verdadeiro, gera idolatria a falsos deuses. Portanto, nós não somos capazes de escolher a Deus mais. Nós não somos capazes de obedecer a Deus. Essa é a condição natural do ser humano depois, agora na queda. Então, livre-arbítrio se trata de algo que somente Adão e Eva tinham, enquanto nós temos livre agência, uma capacidade de escolher, mas uma capacidade escrava à nossa natureza pecaminosa. É por isso que para que um ser humano se converta a Deus, Deus precisa dar um novo coração. Deus precisa regenerar. Porque senão nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados, na natureza do nosso coração pecaminoso. Então veja o quanto nós perdemos e o quanto nós ganhamos consequências negativas por conta do pecado, nesse estado que nós estamos chamando de queda. Vamos pensar também aí nessas consequências relacionadas a Deus, ao próximo e à criação. Em Gênesis, a partir do verso 8, nós vamos perceber isso. Olha só, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. A queda gerou um problema de relacionamento entre os seres humanos e Deus. Nós perdemos a comunhão e ganhamos inimizade. Nós ficamos com vergonha de Deus. Olha o verso 10, o que vai dizer. E o verso 9 diz: e o Senhor chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado produz a quebra do relacionamento entre nós e Deus. Isso é muito importante que nós entendamos. Essa é a consequência da queda, uma separação. Normalmente, todo mundo crê que está de boa com Deus, que está bem com Deus, que é amigo de Deus, que Deus ouve as orações. Porém, o que nós vemos aqui é que há uma separação que o pecado produz. Um abismo entre os seres humanos e Deus. O homem é expulso da presença de Deus. Verso 23 vai dizer isso. O segundo aspecto das consequências da queda está no relacionamento com o próximo. Veja o relacionamento do homem e da mulher. Um pouco antes, no verso 6, diz que o homem estava ao lado da mulher quando ela comeu o fruto e deu para ele. E o homem, em vez de impedi-la de comer, se omite da sua responsabilidade e deixa a sua mulher comer e ainda por cima come junto com ela. O homem é omisso e isso é uma consequência que depois nós vamos ver entre o relacionamento entre homem e mulher. Uma espécie de omissão. Isso é algo que acontece ainda hoje. Nós, homens, muitas vezes somos omissos no nosso papel de liderança da nossa casa, como Adão foi omisso aqui. Houve um problema de relacionamento, o homem acusou a mulher como culpada por ter comido. Olha só o verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja, Adão está fazendo uma dupla acusação.
A Deus que deu a mulher e a mulher que lhe deu o fruto. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ou a culpa é do Senhor mesmo que me deu essa mulher. Problemas conjugais, brigas. Gálatas capítulo 5 vai falar do fruto da carne. Os vários problemas ali que acontecem. Pegue a sua Bíblia, leia lá depois e veja esses problemas em relação ao próximo, ao cônjuge, aos filhos, ao amigo de trabalho. É isso que a queda produziu. É isso que o pecado produziu nesse ambiente de queda. Problemas de relacionamentos. E também, não somente o relacionamento com o próximo, mas o próprio relacionamento com a criação. Eu gosto muito de chamar atenção para isso aqui. No verso 13, diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Veja, Deus tinha dito ao homem e à mulher que eles teriam domínio sobre todos os animais. Sobre todos os animais, que o homem e a mulher deveriam dominar. No capítulo 1, verso 24, depois verso 26, olha o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu autoridade para o homem governar sobre a criação. Porém, aqui no aspecto da queda, o homem é enganado pela própria criação, pela própria serpente. Eu tenho uma teoria, e aqui é teoria, irmãos, de que a serpente já rastejava antes do capítulo 3. Então, o que acontece quando Deus diz, maldita és, e sobre você vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó? A maldição de Deus sobre a serpente é uma questão de humilhação, mas é algo que já acontecia, na minha opinião. O que você pensa sobre isso? Alguns dizem que a serpente tinha pés e depois, por causa da maldição de Deus, passou a rastejar. Eu acredito que não, porque no verso 1, a Bíblia faz questão de descrever: tereis domínio sobre todos os animais, inclusive sobre os répteis da terra e sobre os que rastejam. Eu acho que isso é um elemento que pode dar a entender que a serpente de fato rastejava e que houve então um problema ali de ordem na criação. O homem e a mulher se deixaram levar pela criação. Como nós já vimos, a serpente recebeu uma maldição por conta disso. Mas não somente a serpente, mas o homem e a mulher receberam consequências gravíssimas. Olha só o verso 16 aqui. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz a filhos. A consequência. A gravidez deveria ser algo muito mais natural, muito mais tranquilo antes do pecado. Mas por conta do pecado, desse ambiente da queda, Deus disse que a gravidez, o fato de gerar vida agora, vai ser em meio a sofrimento. Isso acontece em relação ao homem também. Olha só, em relação ao marido, diz que, verso 17, e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja a consequência também para a criação.
toda a criação foi afetada por conta do pecado. Então, a queda tem consequências para o nosso relacionamento com Deus, tem consequências para o nosso relacionamento com o próximo e tem consequências para o nosso relacionamento com a própria criação como um todo. Isso é muito importante entendermos, porque a salvação ou a redenção em Cristo Jesus também vai tocar todas estas áreas. A salvação, num primeiro aspecto, ela toca o relacionamento com Deus. Mas ela não para aí. Ela também vai tocar no nosso relacionamento com o próximo. E também tem implicações para o nosso relacionamento com toda a criação. Mas isso nós vamos trabalhar em outras aulas. É muito triste ver a situação em que o homem se colocou em queda, essa situação de pecado, de queda. Mas isso tudo nos aponta para a redenção. Deus cria todas as coisas boas, mas por conta do pecado, o mundo, a realidade está em queda, sofrendo as consequências do pecado. A criação responde: de onde viemos? Quem somos? A queda vai responder: o que deu errado com o mundo? Talvez você já tenha parado para pensar, não é possível que o mundo seja assim. A resposta para essas questões é a queda. É o ambiente que o pecado produziu. Mas isso tudo vai nos levar para a redenção em Cristo Jesus. A redenção só tem valor para nós quando nós entendemos a real situação que o pecado nos colocou. Quando nós entendemos o cenário da queda. Mas em Cristo Jesus, a redenção, a salvação, onde ele pode restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. E é claro, nós estamos aguardando a consumação, quando de fato todas as coisas serão restauradas. Tudo vai ser novo. Ainda no capítulo 3, Deus já nos dá uma ponta de esperança. Olha só o verso 15, que é considerado o proto-evangelho, ou a semente do evangelho. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em vermelhinho, eu coloquei quando está dizendo a respeito da serpente e os seus descendentes. E de azulzinho, quando está falando da mulher e do seu descendente, que quando nós vemos nas Escrituras é o próprio Jesus Cristo, o descendente da mulher. Se você quiser entender mais sobre isso, Apocalipse capítulo 12 vai trabalhar esse aspecto um pouco melhor. E no capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ter dois tipos de descendência ali. Nós temos os filhos dos homens e os filhos de Deus, muito bem representados nesse aspecto, onde os descendentes da mulher e os descendentes da serpente estão em oposição. Mas isso é assunto também para uma próxima aula. O importante disso tudo que nós estamos trabalhando é que você entenda o que foi a queda e quais são as consequências que ela produziu, para que então nós compreendamos a maravilha do Evangelho e da redenção em Cristo Jesus. Eu quero encerrar essa aula perguntando para você: você já crê em Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Ele? Se você ainda não fez isso e entendeu o que significa o pecado e a queda, as consequências em que você se encontra, então eu quero dizer para você: só tem um caminho até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados e creia que a vida, a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele ao terceiro dia são suficientes para te conduzir a Deus. Creia nisso, certamente você será salvo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem
conversar sobre o que nós estamos trabalhando aqui, deixe o seu comentário e nós, os professores, iremos responder à medida do possível. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!